Está no ar com Felipe Figueiredo e Matias Pinto, o Fronteiras Invisíveis do Futebol, o podcast que desvenda a geopolítica do planeta Bola. Boa alvorada, ouvintes da Central 3. Está começando a 40ª edição do Fronteiras Invisíveis do Futebol. Parceria aqui da casa com o Xadrez Verbal. E falando no site, canal de YouTube, podcast, eu chamo ele, Felipe Nobre Figueiredo, o homem por trás do tabuleiro. Olá, meu caro Matias. Olá a todos os nossos ouvintes. O programa 40º, edição redonda. E como um pequeno segredo de bastidor, estamos gravando esse programa no mesmo dia que gravamos o programa da Suíça, que foi o programa que foi ao ar anteriormente. Excepcionalmente, para compensar aquele atraso, a gente fez 2 Fronteiras Invisíveis em semanas seguidas. A partir desse da Índia, volta a ser quinzenal o programa. Já falei o tema do programa, que é o subcontinente indiano, aí com Paquistão, Índia e Bangladesh. Mas o termo Índia se aplica a todo o subcontinente, vocês vão entender a relação entre esses países. E agradecer a todos os nossos apoiadores também. Mas antes, uma palavra dos nossos parceiros. Matias, você tá cansado de revezar no gol? Felipe, o camisa 1 do seu time é mais vazado do que peneira? Todo jogo é um 7-1 diferente? Seus problemas acabaram. Basta instalar o aplicativo Goleiro de Aluguel, disponível em Android e iOS, e você consegue convocar um goleiro rapidamente, em qualquer lugar do Brasil e para todos os tipos de campo. Por apenas R$30 a hora, cerca de R$4 dividido pelos jogadores de linha, você resolve os problemas da sua defesa e ainda aumenta a qualidade da partida. E não é só um jogo. A equipe do Goleiro de Aluguel fundou e mantém uma escola de futebol no Mali, oeste da África, oferecendo 3 aulas gratuitas por semana, com fundamentos da modalidade e de cidadania, material esportivo e alimentação para dezenas de crianças. Quem sabe não surge um novo Keita, craque dentro e fora dos gramados? No site goleirodealuguel.com.br você encontra todos os detalhes, inclusive vídeos exclusivos. Agora passamos para o primeiro bloco para falar sobre a história da região. A história. Felipe, é comum, em diversas áreas das ciências humanas, a gente dá muita importância para a região do Rio Ganges, na antropologia, na linguística, muitos registros são dessa região, Então, para você, por exemplo, falar da cultura germânica, você volta ao Ganges, O Rio Ganges e o Rio Indo também. O Rio Indo também. E outra coisa que é importante a gente falar agora, Matias, porque quando a gente fala de história, quando a gente aprende história, desde o colégio até a faculdade, a gente sofre uma doutrinação. Sim. Uma doutrinação eurocêntrica, no caso, que é de usar uma periodização pelos eventos europeus. Então, quando a gente fala Idade Antiga, você pensa em Grécia, em Roma. Idade Moderna, a gente pensa ali nos impérios marítimos. E por aí vai. E os marcos temporais são eventos ou fenômenos europeus. Só para registrar, eu e o Felipe, a gente vem do Departamento de História da Universidade de São Paulo, no qual a história da Ásia é uma matéria optativa, não faz parte da grade do currículo básico. Mas nós cursamos juntos. Nós cursamos, eu era ouvinte e larguei o barco. Mas justamente porque quando finalmente a matéria a disciplina foi oferecida, o enfoque era na União Soviética. Na Ásia contemporânea. Na Ásia contemporânea. Então, assim, mas por que eu estou dizendo isso? Porque a gente vai ter, como a gente já fez em outros programas, a gente vai ter que adaptar uma cronologia. Por quê? Porque a cronologia das civilizações do subcontinente indiano é uma cronologia própria, que tem, óbvio, passam a ter uma ligação, uma conexão com eventos europeus, porém uma cronologia própria. Então, quando a gente fala aqui, por exemplo, Idade Média, a gente está falando
o período que se compreende como Idade Média no Ocidente. Não que esse período tenha sequer esse nome na historiografia indiana, nos registros da Índia. Nem eu nem você somos expert em história da Índia. Eu passei a estudar mais história da Índia por conta do papel da Índia no cenário internacional hoje, né? A Índia é uma potência regional e candidata à superpotência. E tem uma relação muito forte com o Brasil, através dos BRICS. Isso, do BRICS, do IBAS. Então, assim, inclusive a minha dica cultural vai ser nessa seara. Então, assim, é bom fazer essa distinção, porque não, né, a sequência cronológica de eventos segue uma lógica regional, né, segue uma lógica própria. Vindo aqui para os primeiros registros, né, de assentamentos no subcontinente indiano, estamos falando aí de mais ou menos 12 mil anos atrás, e os primeiros vestígios confirmados que representavam assentamentos, ou seja, não foram ali um eventual acampamento de nômades que foi abandonado rapidamente, alguma coisa assim. Estamos falando de cerca de 9 mil anos atrás, nas regiões de Bhimbetka, na região de Madhya Pradesh, na Índia. E essa é outra coisa, vai ter um monte de pronúncia aqui que vai estar errada, tá, gente? Porque, né, estamos falando de outro tronco linguístico completamente distinto, completamente, né, com características completamente próprias. E o Vale do Rio Indo, né, e como você mencionou também ali com o Ganges, eu não sei direito, né, se um é afluente do outro, com a relação fluvial ali, mas é considerado um dos berços da civilização, né, junto com o Nilo, com a Mesopotâmia. As primeiras civilizações do Vale do Rio Indo datam de mais ou menos ali 3.000 antes de Cristo, ou antes da Era Comum, se preferirem. O Rio Indo, ele se estende, né, basicamente, pelo que hoje é o meio do Paquistão, parte da Índia, e uma pontinha dele é no Tibete, que é domínio chinês. Mas quando a gente fala do Vale do Rio Indo, a gente está falando basicamente do noroeste indiano como um todo, o Paquistão e partes do Afeganistão. Né? O sul do Afeganistão, que é a região mais fértil. Né? Quando a gente pensa nas montanhas, o sul não, né? O sudeste. Né? Quando a gente pensa nas montanhas do Afeganistão e tudo mais, a gente está falando de outras regiões do Afeganistão. O Vale do Rio Indo foi uma das primeiras, se não talvez a primeira civilização urbana que se tem notícia, e a sua principal civilização, o nome dos habitantes, melhor dizendo, eram os Harappans, que eles tinham avançadas técnicas de metalurgia, trabalho com cobre, em bronze, chumbo, e Rio Indo, Vale do Rio Indo, é a origem do nome Índia. Né? E aí, da confusão de acharem que chegaram na Índia, vem o nome indígena para os povos nativos americanos. Então, assim, é uma salada, ainda mais em inglês, porque Indian serve para os dois, né? Serve para indígena e para indiano. A gente, pelo menos, ainda tem essa distinção. Mas, então, o nome Índia tem origem no Rio Indo. E do Vale do Rio Indo surge a civilização védica, que foi uma civilização indo-ariana. Isso quer dizer que eles eram nazistas? Não. Ariano significa que vem do Planalto do Irã. E aí, segundo uma interpretação quase esotérica nazista, eles seriam os primeiros brancos que teve. Mas não, muito provavelmente os primeiros homens brancos foram originados na região do que hoje é Armênia, Geórgia, por isso que em inglês um branco se chama caucasiano. Porque é a cadeia do Cáucaso. Exatamente. Né? E aí esses caras foram para a Escandinávia, migraram e tudo mais. Então, assim, ariano quer dizer que vem do Irã. Não quer dizer que é nazista. E a civilização védica, que foi essa civilização indo-ariana, ela compôs a base, né, dos sânscritos védicos, que ainda são sagrados para os hindus, e a gente vai falar um pouquinho de religião mais para frente, e vai ser a civilização védica que vai se expandir pelo subcontinente indiano, pelo restante do subcontinente indiano. Então eles vêm dessa sementinha, digamos assim, ali no noroeste, na fronteira com o Paquistão, e ocupam basicamente metade do que hoje é a República da Índia, a Índia moderna, e como eu disse, vai estabelecer a base tanto para o hinduísmo como também para o budismo.
E tanto o hinduísmo quanto o budismo são religiões nativas na Índia. Quando a gente pensa em budismo, a gente pensa muito em Tibete, Nepal, mas a origem do budismo é na Índia. Siddhartha Gautama. Bem lembrado. No caso dos hindus, né, do hinduísmo, além dos textos védicos, depois nós tivemos os sânscritos de Ramayana e Mahabharata. A pronúncia deve estar errada, desculpe, tá? Especialmente se tivermos algum ouvinte hindu, a intenção não é ofender ninguém, não é desmerecer ninguém, é apenas, né, falta de intimidade com o idioma. E parte desse período, né, o final do período védico ali, quando a gente fala mais ou menos ali de 500 a.C., é a chamada Era Dourada do hinduísmo, quando o hinduísmo vai se espalhar ali pelo Sudeste Asiático, a influência da Índia vai chegar inclusive no Oriente Médio, no Mediterrâneo, pelo comércio, e aí vão ter os chamados reinos indianizados no Sudeste da Ásia. Por isso que o hinduísmo e depois o budismo vai chegar lá. O budismo que tem origem na Índia, muito provavelmente ali no século VI a.C., ou seja, um pouquinho posterior ao hinduísmo. E o budismo vai se espalhar especialmente para a China, né? Ele vai chegar na China pela Rota da Seda, e aí na China, né, a China é o que inclui que hoje é o Tibete e tal, e aí ele vai prosperar bastante. E um movimento muito importante na história do budismo é o movimento Isramana, ali do século III a.C., que origina inclusive o jainismo, que é uma corrente do budismo, se é possível dizer isso. Outra coisa interessante é que, a partir justamente desse século 6, 5 a.C., é quando a Índia começa a ter contato com o que a gente chama, né, de tradição ocidental, com o pensamento ocidental. Por quê? Porque em 530, Ciro, o Grande, rei da Pérsia, do Império Aquemenida, ele cruza as montanhas do Hindu Kush, que são parte do que hoje a gente chama de Himalaia, e basicamente conquista boa parte da região da Índia, o que hoje corresponde mais ou menos ao Afeganistão, Paquistão e parte do noroeste indiano. E passam a fazer parte do Império Persa por cerca de 2 séculos, como a gente já tinha visto essa relação entre Irã e Índia. O Irã, que é a terra dos persas. E aí, em 326, aquele cara chamado Alexandre o Grande. E Alexandre o Grande, para mim, ele é o maior símbolo do discurso de empreendedor de palco. Ô, louco. E eu vou explicar. Porque o empreendedor de palco, né, aquele cara, aquele coach motivacional, ele sempre parte daquelas bases do tipo, não, se você se tornar um empreendedor, você vai ser milionário antes dos 30, aos 30 você já vai ter um fundo de pensão, você vai poder se aposentar aos 35. Filhão, Alexandre o Grande com 34 anos governava o mundo inteiro que ele conhecia. Ele tinha 20 cidades com o nome dele. Você não vai superar isso, sossega. Sabe, Alexandre o Grande é uma lição de humildade. Você não vai chegar... Esquece. O cara tinha 34 anos e governava o mundo, basicamente. Mas agora, falando sério, né, Alexandre o Grande conquista o Império Persa e, obviamente, isso inclui essas partes do Paquistão, do Punjab, né, que é esse noroeste da Índia, do Afeganistão, e ele passa a marchar rumo ao Oriente, querendo expandir os seus domínios, e aí incluindo a famosa, né, batalha em que ele é derrotado, justamente perto do rio Ganges. Ele começa a enfrentar o Império Nanda, o Império Bengali, e então ele é derrotado, seu próprio exército se amotina e declaram que é melhor retornar à Babilônia, né? Até porque o Império de Alexandre estava há anos longe da Macedônia. Isso é retratado no filme Alexandre o Grande, do Oliver Stone, que assim, a versão do diretor, ele é um filme um pouco melhor, ele é um filme que tem lá os seus problemas, de fato. A interpretação do Colin Farrell é péssima, ele está completamente caricato. E nem vamos falar da Angelina Jolie. Então, mas ainda é uma superprodução. Então ainda tem ali algumas coisas interessantes. Então, por exemplo, essa batalha na margem do rio Ganges é um evento importante do filme, e tem lá, tem os elefantes. Então, assim, como produção, como épico, vale. Como filme, concordo, é meio fraco.
A versão do diretor é um pouco melhor. O problema é que, assim, quer dizer, problema, né? Problema para mim, mas dependendo das suas preferências, é uma vantagem. Se você assistir a versão do diretor, você vai ver o Colin Farrell em sua plenitude. No frontal. No 3D. Você vai ver de todos os ângulos. Tá? As invasões persa e macedônica grega fazem então que a região ali do noroeste da Índia passe a ser uma espécie de encruzilhada civilizatória, com influência grega, indiana, persa, da Ásia Central, de povos mongóis, posteriormente. Incluindo, surge ali um movimento arquitetônico que é classificado por alguns historiadores. Eu não conhecia disso, não sou nenhum expert, pelo contrário, só vi que existe esse termo que eu achei curiosíssimo, que é o greco-budismo, que são templos budistas com influência da arquitetura grega. E aí nós temos um grande período, né, o chamado período clássico, que vai de 200 a.C. até 1200 depois de Cristo, que é quando é um período considerado de apogeu no subcontinente indiano e que tem diversos impérios locais. Aí, obviamente, aqui a gente vai ter que resumir muito bem essa coisa, porque estamos falando de vários impérios, de diferentes domínios, diferentes extensões, e isso é importante para o domínio britânico. Como os britânicos dominaram uma região tão grande? Justamente porque ela era muito fragmentada politicamente. Então você fica ali jogando um contra o outro, jogando com esse domínio, até uma hora que você consegue exercer, concretizar o seu domínio completo. O primeiro império que unificou a Índia em um estado e teve basicamente o tamanho do que hoje é Índia e Paquistão foi o Império Maurya, que durou ali no século II, século III antes de Cristo. Ele foi sucedido depois do Império Maurya. E outra coisa, o Sri Lanka, ele não entra nesse programa, porque o Sri Lanka, embora ele faça parte do subcontinente indiano, e a presença dos tameis, que é a etnia do Sri Lanka, ela também tem no continente, o Sri Lanka sempre acabou sendo isolado, digamos assim, de todo esse processo, e inclusive os próprios tameis, durante muito tempo, foram expulsos, né, exterminados, guerras com esses impérios indianos. Durante esse período aí de mais ou menos 1500 anos, que é o período clássico, outro império que se destacou muito é o Império Gupta, e é estimada que a região que compreende a Índia, nesse período, ela reunia cerca de 1/3 de toda a riqueza mundial. Estamos falando aqui de tecidos, metalurgia, condimentos, especiarias e um comércio local muito forte, e já o comércio com a China, depois o comércio com a Europa, via a Rota da Seda terrestre pelo Oriente Médio, levando essas especiarias lá para a região do que é chamada de Terra Santa, e aí isso daí era levado para a Itália. Então, assim, o comércio de coisas que vão da Índia era muito grande, e a Índia era um polo de riqueza muito grande. Outra coisa importante nesse momento foram, né, os numerais. Né? Lembrando, a matemática indiana é a base não, né? Mas influencia o desenvolvimento da matemática da astronomia no mundo árabe, e os numerais hindus, que depois vão virar os numerais indo-arábicos. Você vê essa relação no clássico infanto-juvenil, o homem que calculava do Malbataã. Exatamente. Ou então, toda vez que você faz uma continha, né, você usa numerais indo-arábicos. Não, eu estou falando da origem. Sim, tem um livro que... Como é que é o nome do personagem mesmo? Não vou lembrar. Agora não de vou lembrar, cabeça, e de fato é uma ótima dica. O homem que calculava, não só para os infantos juvenis. Foi um dos poucos momentos da minha vida que eu achei matemática interessante. Aí passou em 15 minutos. A Índia, durante todo esse período, também teve muitas influências externas, e como a gente está vendo essa influência de mão dupla, né? O comércio que vai, muitos monges chineses passaram a ir para a Índia também, e nós tivemos mais de uma dezena de impérios locais e dinastias. Por isso que a gente só citou aí os dois talvez mais extensos, mais poderosos, porque de fato, né, a história indiana é muita coisa. Né? E o Islã chega na Índia já no século VIII, e no século XIII
passa a ter primeira divisão que é governada por um líder muçulmano, que é o Sultanato de Delhi, que é fundado em 1206 por turcos da Ásia Central. E isso começa, né, começa o grande conflito religioso que é marcante até hoje na Índia e que é a origem da separação da Índia dos seus vizinhos, que a gente vai ver mais pra frente. Que é a guerra religiosa entre hindus e muçulmanos. Eu repito, isso acontece até hoje, dentro da Índia mesmo. O Sultanato de Delhi governou boa parte do norte da Índia no século XIV. A resistência dos hindus levou também a uma espécie de aliança de reinos hindus contra essa presença muçulmana. No século XV nós temos a chegada do sikhismo, né, os Sikhs, que são outra orientação religiosa e recentemente se tornaram conhecidos porque o ministro da Defesa canadense é um militar de origem indiana, ou paquistanesa, agora eu não me lembro, e ele é sikh, e aí ele usa um turbante, e aí alguém fez algum comentário do tipo, olha só como os muçulmanos estão dominando o mundo, e aí não lembro quem foi algum cara da Fox News, alguma coisa assim, e aí falaram, olha, na verdade ele é sikh, os sikhs sempre tem que usar um turbante, porque eles não cortam o cabelo, né, na verdade eles enrolam o cabelo dentro do turbante, alguma coisa assim, não sei direito, fica à vontade para me explicar. Depois, no século XVI, chega o Império Mughal, que também tinha influência muçulmana, também conquista parte da Índia e, novamente, né, nós temos aí essa disputa interna religiosa entre reinos hindus e reinos muçulmanos. E, ao mesmo tempo, nós temos aí, ao mesmo tempo não, um pouco posterior, né, nós temos o início do comércio com a Europa e agora o comércio direto e o comércio marítimo. Por exemplo, a região de Kerala era chamada em alguns textos como o jardim de temperos da Índia. Né? E lembrando, como a gente falou da questão do índio e Índia, o Colombo queria chegar nessa birosca. Né? E aí, em 1498, o Vasco da Gama chegou na Índia, né? Descobrindo a rota direta da Europa à Índia. Ele foi o primeiro a fazer isso, que é chocante, né? O Vasco da Gama ter sido o primeiro. Já fizemos essa piada. Cara, essa piada ela entrou no Zeitgeist nacional. Mas ele virou o vice-rei da Índia. Então, com todo respeito ao Tanguy, mas é só piada. Desculpa, gente, o respeito voltou. Mas, e aí começou o comércio direto, né, entre a Índia e a Europa. Os portugueses estabeleceram postos comerciais em Goa, Daman e Bombaim. E Goa, ela era posse portuguesa até 1961, quando a Índia simplesmente tomou, tá? Invadiu, teve alguma breve resistência, teve mortes, mas a Índia invadiu e tomou Goa de volta. Falou, o bagulho é nosso, já era. Depois chegaram os holandeses, que estabeleceram sua base no Ceilão, né, que é o Sri Lanka. Depois, quando eles tentaram penetrar no continente, houve ali um desentendimento com o reino de Travancore, e aí os holandeses não retornaram, né, não chegaram a ter uma grande possessão na Índia, e aí chegaram os britânicos, que estabeleceram o seu primeiro entreposto comercial em Surat, em 1619, com a autorização do imperador Mughal, o Jahangir. E também os franceses estabeleceram postos, mas logo abandonaram porque não conseguiram. E aí começa o período chamado Indirect Rule. Mas no caso dos franceses, eles acabaram se dirigindo um pouco mais a leste, na Indochina, justamente. Isso, que inclui a Conchinchina. Também. Bom lembrar que Conchinchina é um lugar que existe, não é só um ditado da sua avó. Não é Beleléu, por exemplo. Eu vou fundar uma cidade chamada Beleléu. Só pra te ferrar. Retroativamente. E gradativamente, por que a Indirect Rule, para começar? Porque quem chega ali não é o governo britânico, não é a coroa britânica, é a Companhia das Índias Orientais Britânicas, que chegou a ser talvez a maior organização do mundo durante um tempo, uma das mais ricas certamente, juntamente com a Companhia das Índias Orientais dos Países Baixos,
E era uma companhia com parte da sua propriedade da coroa britânica, outra parte era uma propriedade privada, só que ela tinha exércitos privados. Foi a primeira PPP, né? E ela era gigantesca, né? Tinha frota própria, exército próprio, administração própria, e eles faziam esse comércio e passaram a gradativamente conquistar influência e privilégios comerciais na região da Índia, especialmente na região de Bengal, né, de Bengala. E é nesse processo que começa o chamado sistema de... Meu Deus, esqueci o termo agora. O sistema de elo por dívidas. O que acontece, né? O Império Britânico ele é muito conhecido por ter sido, né, o primeiro grande império que aboliu a escravidão em 1833, e o Império Britânico fez lobby e usou da força para impedir o comércio de pessoas escravizadas, no que estavam muito eticamente corretos. Porém, todavia, entretanto, tem sempre, né, uma notinha de rodapé na história, que no caso cerca de 3,5 milhões de indianos foram colocados num regime de uma servidão por dívida e transportados de forma involuntária para trabalhar em várias colônias, tanto do Império Britânico, especialmente do Império Britânico, e vocês vão ver os números disso no último bloco, como também em colônias do Império Francês, entre aspas, cedidos pelo Império Britânico. E esse regime durou até 1922, em que os indianos eram, por conta de dívidas, eles tinham que cumprir trabalhos, entre aspas, forçados, especialmente plantações de açúcar, pelo Império Colonial, especialmente britânico. Então, assim, acabou com a escravidão, mas, né, tem uns asteriscos. E aí o domínio da Índia, o domínio territorial da Índia pela companhia começa, de fato, em 1757, e ele seguia ali uma lógica mercantilista, né? Você usar um comércio desigual e poderes administrativos, explorando um sistema feudal e rivalidades internas, a própria questão do sistema de casta, para você fazer um acúmulo metálico, basicamente, né? Comércio para você... Né, a lógica mercantilista é um pouco diferente da capitalista, porque ela tem a lógica metálica, a lógica da acumulação, né? Não é você ter um fluxo ali de investimentos. Não havia, e isso a gente vai ver depois, não havia investimento britânico na Índia nesse período. Estamos falando aqui de uma lógica mercantilista. Com as guerras napoleônicas, começa um processo de anexação de territórios pela Companhia das Índias Orientais. Por quê? Porque depois das guerras napoleônicas, né, os exércitos europeus que foram gigantescamente mobilizados passam a ser desmobilizados. Então você vai ter um monte de gente, desde oficiais até soldados, cujo ofício é a guerra e estão dando sopa no mercado. Um exemplo é o Thomas Cochrane, que vai servir como mercenário no Brasil e depois no Chile. No Chile ele é o pai da Marinha, inclusive no Brasil ele só não é o pai da Marinha porque depois ele vai, né, ele saqueia São Luís do Maranhão, dando spoiler da novela. Tô dando spoiler porque né, ele é representado ali de forma romanceada na novela que tá rolando, né? Ele é o Thomas. E a Companhia das Índias Orientais vai contratar diversos desses ex-militares britânicos das guerras napoleônicas como mercenários e vai passar a tomar territórios. Só que isso vai criar, né, isso vai aumentar as animosidades internas, e aí teremos a chamada Revolta Indiana de 1857, ou então o Motim Indiano, né, na lógica britânica, que foi a revolta dos Sepoys e da dinastia Mughal. A dinastia Mughal foi a que concedeu os privilégios à Companhia das Índias, e quem eram os Sepoys? Eram os soldados indianos a serviço da Companhia das Índias Orientais, que normalmente eram alvos de abuso por oficiais, de violência, tinha um papel ali diminuído, até por uma lógica racial, que a gente também vai ver. E aí, com a Revolta Indiana de 1857, o Império Britânico intervém, acaba com o governo da Companhia das Índias e em 1858 estabelece o Raj britânico,
né, com o vice-reinado da Índia, o governador-geral da Índia apontado diretamente pela Rainha Vitória. E aí sim, nós temos uma lógica que é capitalista e imperialista. Qual que é a diferença? Você vai ter uma dominação cultural agora, então você vai ocidentalizar a população local, tanto que basicamente todos os líderes das independências estudaram na Europa. O Gandhi estudou no Reino Unido, depois na África do Sul. Você vai ter investimentos para melhoria de infraestrutura, para você não depender apenas de um comércio superavitário, mas você também conseguir explorar outras possibilidades daquele território. Ou seja, você vai incorporar a Índia ao seu império, e aí você, como parte disso, vai fazer investimentos, uma dominação cultural. Parte dessa dominação cultural, que a gente falou um pouco no programa sobre a África, inclui a modernização legal. Por quê? Porque você é o Império Britânico. Você tem que negociar de acordo com as leis britânicas. Não dá para você ficar negociando de acordo com os hábitos locais ou que o governante local autorizar. E aí, para isso, inclusive, o que você vai fazer? Você vai chegar ali numa pessoa da elite local e vai falar: quer mandar o seu filho, Mahatma, para estudar direito lá em Londres? Porque esse negócio vai ser importante aqui, porque agora vocês vão ter que seguir esse negócio chamado leis britânicas. E aí é quando surge, inclusive, a classe média indiana. Então, assim, o período do Raj, ele é um período dúbio na história indiana, ele é discutido até hoje. Porque, por um lado, ele foi de dominação, ele foi de racismo, de fome generalizada, a gente vai falar disso. Porém, muita gente acredita, por exemplo, o amplo sistema... Muita gente não, né? Mas o amplo sistema ferroviário, a modernização legal e o surgimento de uma classe média indiana que vai fugir daquele sistema ali de castas, nobiliárquico, praticamente feudal, se dá no Raj britânico. E aí, todo mundo, né, todos os nossos ouvintes, aula de história de cursinho de colégio, já ouviram aquele termo, né, o fardo do homem branco. Né, que o homem branco tem que civilizar as culturas inferiores, os povos inferiores. Né? O termo, o nome, o slogan fardo do homem branco nasce na Índia. Ele é de autoria de um poeta e escritor, o Rudyard Kipling. A gente citou no programa sobre a África do Sul. Exatamente. Ele morou boa parte da sua vida na Índia. Ele escreveu alguns grandes poemas e grandes clássicos, isso não há dúvida. Porém, ele, até como um homem de seu tempo, ele seguia essas ideias racistas, e ele que escreve o poema do fardo do homem branco, dizendo, olha, o homem branco tem que levar a luz, né? Por ser o mais civilizado, ele tem que carregar esse fardo de trazer as outras civilizações ao mesmo estágio. E ele também escreve o Mowgli, e eu nunca canso de falar. O Mowgli é uma coisa extremamente racista, tá, gente? Porque assim... Assim como o Monteiro Lobato. Também, não. O menino Mowgli, ele é o homem. Por isso que ele fala. Os animais são os indianos. Tanto que, por isso que eles falam porque eles são animais que falam. Os indianos são animais que falam. Essa é a lógica do negócio. Entendeu? Então o homem vai, entre aspas, civilizar ali os animais. E aí, os animais, cada animal representa uma região da Índia, inclusive, né? O tigre de Bengala, o elefante ali do meio mais pro continente. Então, assim, o fardo do homem branco nasce na Índia. E durante o Raj britânico, nós temos as três grandes fomes da Índia. A primeira, em 1876 a 78, que deixou entre 6 e 10 milhões de mortos. A de 1899 e 1900, que deixou entre um número muito difícil de ser calculado, mas em torno ali de 5, 6 milhões de mortos. E a terceira, uma praga, uma pandemia, em meados do século XIX, que deixou outros 10 milhões de mortos. E o que isso tem a ver? Porque muitas dessas fomes foram provocadas por ação do homem, por aumento de preço, porque o alimento era exportado para o restante do Império Britânico, porque algumas vezes o fluxo de alimento era interrompido como uma punição. Cabe lembrar que tem regiões da África, por exemplo, que não existe um termo nativo para fome. Eles usam o termo do colonizador. Então isso é bastante sintomático. Então assim, né, porque normalmente são regiões né, de pensamento mais coletivo, mais comunitário, né? Então, assim, o domínio britânico na Índia tem dois caráteres completamente antagônicos. E um exemplo disso é que Winston Churchill, né, considerado herói da Segunda Guerra, um dos principais líderes britânicos,
ele dizia que se os indianos fizessem outro motim por causa disso, tinha que usar armas químicas contra eles. Estava liberado. Tinha que... o Winston... E ele escreveu isso, tá, gente? Não são palavras minhas, não precisam acreditar em mim, podem procurar. Ele defendia políticas genocidas contra os indianos. Durante o período do Raj britânico, nós temos a chamada Renascença Hindu, que vai ser um movimento artístico-cultural que vai usar a cultura indiana, vai ser uma espécie de antropofagia, assim. Eles vão misturar essa influência ocidental britânica com aspectos culturais tradicionais hindus. Então você é o cara que vai usar paletó, gravata e turbante. É a primeira vez que inicia isso. E ao mesmo tempo, na região do que será o Paquistão, é fundada a Liga Muçulmana, que defende que os muçulmanos da Índia devem ter o seu próprio lar, né? Eles devem ter o seu lar nacional, e uma resolução da Liga Muçulmana de 1940 afirma isso, que não é apenas uma independência do Reino Unido, mas também deve rolar uma independência em relação aos hindus. E aí, nos anos do pós-Segunda Guerra, com a Segunda Guerra, essa é outra coisa importante de lembrar. Centenas de milhares de indianos lutam na Segunda Guerra, no Império Britânico, lutam na Itália, tinha indiano em Dunkerque, para ficar no filme atual. Enfim, indianos vão lutar nas principais batalhas do Império Britânico, no norte da África também, por exemplo. E, e os movimentos armados durante a Segunda Guerra Mundial, seja dentro de exércitos nacionais, seja movimentos de guerrilha, de resistência contra a ocupação, eles vão ter um papel aí essencial no desenvolvimento do pensamento independentista. E aí, o Congresso Nacional Indiano, que foi fundado no início do século XX, ele vai declarar, né, a sua exigência de independência em 1947. Em 1947... nós tínhamos 565 principados diferentes no Raj britânico. Então vocês vejam como é que um país geograficamente e demograficamente muito menor que a Índia consegue dominar por conta desse sistema interno de caças, de disputas feudais. E aí, em 1947, nós temos a concessão de independência pelo Reino Unido, né? A gente já falou isso também no programa sobre a África, né? Que a gente tem as independências por luta, por demandas bélicas, as independências negociadas. No caso, foi uma independência negociada, o Reino Unido ele concedia independência às ex-colônias para manter privilégios comerciais, então, 1947, independência do Reino Unido, e aí a gente vai ver no último bloco o que acontece depois. Bem, passamos agora para o campo. O campo. O foco do programa é o futebol, né? Mas cabe lembrar que se a gente for falar de campo na Índia, no Paquistão e Bangladesh, é mais comum a gente falar do cricket e do hóquei na grama, que é o mais tradicional, né? Exatamente. Dos Jogos Olímpicos de Amsterdã em 1928 até os Jogos de Melbourne em 1956, a Índia foi medalha de ouro consecutivamente. Em 1960 foi o Paquistão, com a Índia com a medalha de prata. 64 inverteram. Peraí, isso o hóquei na grama. Hóquei na grama. Não, o cricket não tem nos Jogos Olímpicos. O Paquistão voltou a ser campeão em 68. Depois a Índia foi campeã em 1980, Moscou. O Paquistão campeão em 1984 em Los Angeles, e desde então o melhor resultado que ambos países tiveram foi em Barcelona com a medalha de bronze do Paquistão. Isso explica, né, quando o cricket superou o hóquei na grama em popularidade no país, já que o esporte tradicional nos tempos da colônia era o hóquei na grama. O cricket é mais recente, apesar de ser um esporte tradicional, mas a popularidade do cricket é mais recente do que a do hóquei. Um abraço para o nosso querido Biratan Leal. O dia que a gente falar do Afeganistão, ele estará aqui também para falar de cricket. Ele que deve ter sido a única pessoa do Brasil que escreveu um texto sobre o Afeganistão jogando cricket. É isso mesmo que vocês ouviram. Mas como o Matias adiantou,
né? O esporte, o futebol nunca foi o esporte mais popular no subcontinente indiano, então esse bloco aqui ele vai ser, de certa forma, bastante curto, né? Ao contrário do que alguns dos nossos ouvintes gostam ou estão acostumados. Com algumas curiosidades Isso, um temperinho, inclusive com o depoimento de um amigo nosso que já trabalhou no futebol da Índia, tá? Eu quero ver vocês acharem um podcast que traz gente que trabalhou no futebol da Índia. Então, o cricket e o hockey na grama... O cricket que tem partidas que duram, né, semanas, o negócio não acaba, mas vamos começar então por Bangladesh. E vocês vão entender... Por ordem alfabética. Vocês vão entender... Não está em ordem alfabética, não. Eu coloquei a Índia por... Eu comecei por Bangladesh. Vocês vão entender porque a gente está falando de Bangladesh, Índia e Paquistão. Porque até agora a gente só falou de Índia e Paquistão, vocês vão entender onde entra Bangladesh nessa história. Assim, para começar, a origem do futebol na Índia não é necessário dizer, porque foi parte do Império Britânico. Sim, né? Então acabou. Algum britânico levou uma bola para lá e pronto. Só que aí todo mundo olhou e falou, não quero jogar isso, quero jogar aquele outro. Então, no caso, a Federação de Bangladesh, né, ela existe desde a independência do país, ali na década de 1970. O futebol hoje é considerado o segundo esporte mais popular de Bangladesh, perde para o cricket, claro. Bangladesh tem ali um interesse pelo futebol durante Copas do Mundo, tudo mais, porém não tem aqui alguma grande evento. E aí nós temos dois nomes aqui de destaque. O primeiro é o Anwar Uddin, que é descendente, três nomes, desculpa, que é descendente, ele nasceu na Inglaterra, ele jogou na Premier League, ele está aposentado. Chegou a jogar no West Ham, mas fez carreira mais pelo Dagenham Headbridge. Isso, depois ele foi para as divisões interiores, mas foi o primeiro Bangladesh a jogar na Premier League. Na Premier League, embora ele tenha nascido na Inglaterra. E o único nome da atual seleção de Bangladesh que joga fora de Bangladesh, ou da Índia, é o Hersat Khaton, que joga na 4ª divisão da Alemanha. E o maior jogador da história de Bangladesh foi o Qasim Salahuddin. Salahuddin, lembrando o nome inteiro do Saladino. Ele é o atual presidente da federação e ele foi integrante do time de Sadin Bangla, que foi um time que, durante a Guerra de Libertação de Bangladesh, em 1971, excursionava pela Índia, fazendo partidas de exibição, partidas amistosas contra times locais. Assim como a gente falou do time da Frente de Libertação Nacional da Argélia, por exemplo. Isso. E era um time que angariava fundos para o movimento de independência. E ele foi o primeiro jogador de futebol de Bangladesh a jogar no exterior. Ele jogou na gloriosa Liga de Hong Kong. Mas jogou no exterior. Ele jogou. E em 6 de setembro de 2011 foi talvez o principal momento da popularidade do futebol em Bangladesh, porque foi quando a Argentina, com o Lionel Messi, jogou um amistoso contra a Nigéria no Estádio Nacional de Bangabandhu. O Messi, né, obviamente, foi celebridade nacional, todo mundo queria assistir, todo mundo queria ver. Um breve retrospecto aqui dos jogos mais aleatórios da história, né? Argentina e Nigéria em Bangladesh. Mas tudo bem. E aqui um breve retrospecto da seleção, né? Ela nunca jogou uma Copa do Mundo, nunca disputou uma Olimpíada. Ela caiu na fase de grupos da Copa Asiática de 1980, disputas eliminatórias de 76, porque o Bangladesh se tornou independente em 71, vocês já vão entender, repito. Chegou nas quartas de final da AFC Challenge Cup em 2006, quando foi anfitrião. A AFC Challenge Cup é como se fosse a segunda divisão da Copa Asiática. Tá? É que na América do Sul, né, a gente só tem a Conmebol. Mas na Ásia, como tem muitas seleções... Tem 3 filiados à CONCACAF também. Isso. Mas é que na Ásia, como tem muitas seleções e seleções de níveis muito distintos, você tem como se fosse uma segunda divisão da Copa Asiática, que é essa Challenge Cup. A CONCACAF tem, por exemplo, uma competição ali dos países do Caribe, por exemplo. A CONCACAF tem segunda divisão? Tem uma competição local. Não, joga Martinica, Montserrat. Sim, mas jogam, né? Deixa os caras jogar, meu. Não, eu deixo, mas é que eu põe tudo na primeira divisão. Tá, o México vai ser campeão do mesmo jeito, mas tudo bem. Enfim, chegou nas quartas de 2006, quando foi anfitrião, fase de grupos de 2010. Nunca passou do primeiro jogo nos Jogos Asiáticos. Os Jogos Asiáticos, que não é a mesma coisa que Copa Asiática. Copa Asiática de futebol, Jogos Asiáticos são esportes olímpicos. É como se fosse os Pan-Americanos. O Pan-Americano dele. E
foi campeão da South Asian Football Federation Cup em 2003, que é um quadrangular entre Índia, Bangladesh, Paquistão e Sri Lanka. Tá? Então, assim... Olha o nível. Também não é, né? Mas, assim, é alguma coisa, né? O Bangladeshzão foi estabelecido em 2007, a partir da Liga de Dhaka, né, que é a Liga Municipal da capital, que é a maior cidade do país. E aí foi criada uma liga profissional em 2007. Todos os times campeões até hoje foram da capital. O Abahani com 5 títulos, o Sheikh Jamal da Mondi com 3 e o Brothers Union com 2. E a Copa do Bangladesh é disputada desde 1980, o atual formato foi estabelecido em 2010, ou seja, um formato profissional, e o Abahani também é o maior campeão da Copa, com 9 canecos. Vindo agora para o Paquistão, futebol também não é popular no Paquistão, pelo contrário, a Federação de Futebol do Paquistão foi criada logo depois da independência, e o Muhammad Ali Jinnah foi o seu primeiro patrono. E... vocês ainda não sabem quem é ele, vão saber no próximo bloco, mas ele é o fundador do Paquistão. É como se fosse, se o Dom Pedro I fosse o primeiro presidente da CBF, tá? Versão paquistanesa. O Paquistão teve seu reconhecimento pela FIFA logo depois da independência, em 1948, e nos anos 1950 foi o único período em que o Paquistão chegou a ter um movimento futebolista relativamente desenvolvido, especialmente ainda pela herança colonial. Mas o Paquistão, até pela sua história política muito atribulada, muitos golpes militares, conflitos, então a popularidade do esporte acabou sendo relegada a segundo plano, muitas vezes visto como uma herança colonial que deveria ser, não sei se combatida, mas enfim, até porque o esporte nacional, como o Matias disse, é o hóquei na grama, depois o cricket. A seleção do Paquistão nunca jogou a Copa Asiática, nem Copa do Mundo, nem Olimpíada. Ganhou 4 vezes os South Asian Games, né, que a gente mencionou, e 2 vezes foi como anfitrião, ou seja, né, ainda tem esse boi aí. Atualmente, o único jogador da seleção paquistanesa que joga no exterior é o Sabir Khan, zagueirão, que nasceu na Inglaterra, joga no Worcester, não é Worcest, tá? Worcester, que na 9ª divisão inglesa. E historicamente teve o Zej Rehman, outro britânico de origem paquistanesa, como o primeiro a debutar na Premier League, ele que passou pelo Fulham, pelo Birmingham, que é a cidade natal dele, o Queen's Park Rangers, enfim, equipes ali do 2º, 3º escalão do futebol inglês, e ele que também é embaixador da Kick Out e da Show Races The Red Card, justamente em apoio aos jogadores britânicos de origem asiática. Que livro é esse na tua mão? O livro que eu estou usando de... Você está me tirando que você tem um livro sobre o futebol da Índia. Não, é um livro que chama The Game of Our Lives, fala justamente sobre o futebol no Reino Unido. Ah, tá. Do David Goldblatt, recomendadíssimo. Não, eu já ia te bater. O paquistanesão, ele começou a ser disputado em 1948, ele passou por uma reforma de formato, tentativa de profissionalização em 2004, porém ele não é disputado desde a temporada 2014-2015, por questões orçamentárias e por uma dissidência interna na liga. E olhando, né, tipo, os times participantes da última edição do Paquistanêsão... E os campeões. E os campeões... Não, mas só dessa última edição você vê que são vários times ligados a setores estratégicos do governo. Então, time da Companhia Elétrica, time do Exército, da Força Aérea, do Banco Nacional, e times também ligados a etnias, né? Tem o time dos muçulmanos e o time dos afegãos. Então, e são os times, né? Por exemplo, o time do Exército foi 2 vezes campeão, e os maiores campeões é o time da Autoridade de Desenvolvimento de Água e Energia, é sério, tá, gente? É Water and Power Development Authority Football Club, e o do Laboratórios de Pesquisas CAN, que não sei, deve ser onde fizeram a arma nuclear do Paquistão. E aí, o paquistanesão foi substituído por uma Copa num formato diferente, que tem o atual modelo desde 2016, que o principal campeão é justamente, o atual campeão é o Khan Research, né, que é conhecido pela sigla KRL, tá? É KRL, não é enfim. E como descendente, ele não joga pelo Paquistão, tal, mas como descendente, hoje um nome de destaque no futebol inglês,
né? Muitos, né, jogam no futebol inglês pelas comunidades, é o Adil Nabi, que joga no Peterborough, que é na 3ª divisão, ou seja, um pouquinho acima da 9ª, né? Indo agora para a Índia, né, os times de jogadores indianos também fizeram excursões, agora em outro cenário, mas durante as décadas de 1930, para angariar apoio, tanto financeiro quanto diplomático, à futura independência indiana, né? Então eles jogaram na Austrália, no Japão, na Indonésia, e a Federação de Futebol foi formada em 1937, 10 anos antes da independência, e aí, logo depois da independência, o país foi reconhecido e jogou os Jogos Olímpicos de 1948. E contra a França, primeiro round, perdeu em Londres por 2-1, com a maioria dos jogadores descalços. E aí surge, né, uma lenda tal, que eu e o Matias a gente pesquisou e a gente acha que chegou aqui num meio termo, no mais próximo que acho que dá para chegar de uma verdade objetiva sobre esse caso, que é o seguinte: as eliminatórias do sul da Ásia para a Copa de 1950 contou com um time. A própria Índia. Então, assim, a Índia se classificou para a Copa que seria disputada no Brasil em 1950 porque foi o único time que aplicou sua candidatura. Porém, a Índia retirou a sua participação, abriu mão da sua vaga, alegando principalmente problemas de custos, né, de ter que vir até o Brasil, lembrando, né, você viajar, atravessar o Oceano Pacífico em 1950 não era tão fácil assim, e tudo mais. E aí tem a outra história que diz que a Índia foi vetada, alguma coisa assim, por ter jogado descalça. Então falaram, Índia, se for para o Brasil para jogar descalço, não pode jogar. E aí isso acabou influenciando a decisão indiana, por quê? Porque agora, além dos custos de viagem, teria os custos de material esportivo, né? Chuteiras e tudo mais, né? Então isso teria motivado a desistência indiana de jogar a Copa de 1950. Como eu disse, tem várias lendas, vários mitos, né? A história sempre acaba ganhando um tom muitas vezes exagerado, às vezes romântico e tal, mas então isso é o que mais ou menos a gente conseguiu chegar aqui objetivamente. A Índia não disputou a Copa de 1950 por causa dos custos, e parte desses custos inclui material esportivo, porque ela foi vetada antecipadamente de jogar descalça, como havia feito na Olimpíada de 1948. Entre os anos 1970 e anos 2000, o futebol na Índia foi praticamente inexistente, entrou em declínio, não teve muita importância, tanto que o primeiro jogo da Índia no século XXI foi para as eliminatórias da Copa de 2002, quando ganharam dos Emirados Árabes Unidos por 1-0, depois empataram com o Iêmen em 1-1, ganharam 2 vezes do Brunei, porém ficaram a 1 ponto de se classificar para o próximo round das eliminatórias. Lembrando, né, as eliminatórias asiáticas são gigantescas porque tem muitos países. Só que no século XXI, a Índia passou a contar com o programa de apoio de popularização do futebol da FIFA, que é o seguinte: a FIFA bota dinheiro no futebol indiano para contratar treinadores estrangeiros, para contratar jogadores estrangeiros, modernizar o futebol, popularizar o futebol. Por quê? Porque a FIFA tem no seu estatuto a missão de difundir e popularizar o futebol. Claro que também é por isso, mas porque estão interessados num potencial mercado de 1,3 bilhão de pessoas que vão jogar esse negócio, vão assistir, vão comprar camisa do Barcelona, vão comprar camisa do Paris Saint-Germain, vão assistir Copa do Mundo, né? A gente já mencionou isso, inclusive no podcast semanal, porque tem ligação com a política internacional. A FIFA está expandindo o número de vagas na Copa do Mundo, não porque eles querem democratizar, tanto que a maior parte das vagas vai para o continente asiático. É por quê? Porque não dá para fazer Copa sem a China agora. Tem que dar um jeito de pôr a China. O comediante anglo-canadense Russell Peters, ele tem um stand-up que ele fala justamente disso, que a Copa do Mundo só vai ser mundial quando tiver a Índia, a China e o Canadá, segundo ele. Então, assim, então a expansão da FIFA para o apoio da FIFA para a expansão do futebol chinês tem muito de uma questão aqui mercadológica também, né? Mas aí nessa lógica, né? Eu falei anglo-canadense ou indo-canadense? Falou anglo-canadense. Ele é indo-canadense, só para me corrigir. A Índia nunca jogou uma Copa, ela jogou todas as Olimpíadas entre 48 e 60, ela foi vice-campeã da Copa Asiática em 64, que foi uma Copa Asiática disputada em Israel, boicotada pela maioria dos países asiáticos muçulmanos, tinha 4 times. Então assim, eles ficaram em segundo de 4.
Jogou a Copa Asiática em 84, voltou a jogar agora em 2011, foi campeã da FC Challenge Cup, né, a segunda divisão em 2008, e agora em outubro de 2017, a Índia vai ser a sede da Copa do Mundo da FIFA Sub-17. Né? Inclusive, a Índia já é especulada para receber uma Copa em 2038, se não me engano. Né? Porque 2030 tem aquela história de que vai ser no Uruguai/Argentina. Eles anunciaram a candidatura oficial. Isso. E aí, enfim, pelo revezamento de continentes, volta para a Ásia em 2038, se não me engano. Pode ser. E aí seria, já tem o bafafá que a Índia é favoritaça, né, para receber. Atualmente tem 2 jogadores, né, com certo destaque. Né, na seleção tem um jogador que joga no estrangeiro, que é o goleiro, o Gurpreet Singh Sandhu, que é capitão da seleção e é goleiro do Stabæk, na primeira divisão da Noruega. E o maior artilheiro com maior número de jogos pela seleção indiana, olha só que curioso. O maior artilheiro e com o maior número de jogos é um atacante chamado Sunil Chhetri, com 54 gols em 92 jogos. Ele começou a carreira agora, né, em 2002. Ele é um cara que ainda joga, né, então ele superou todos os recordes e ele já jogou nos Estados Unidos, embora sem muita relevância. Outro jogador que segue atuando, né, de origem indiana, mas nascido em Newcastle, é o Michael Chopra, que além do clube da sua cidade natal, ainda passou por Nottingham Forest, Sunderland, Cardiff, e atualmente joga no país dos seus pais. Ele é atacante do Kerala Blasters. Ao longo da história também teve diversos casos de filhos de britânicos nascidos na Índia que voltaram para o Reino Unido e jogaram futebol, como os irmãos Jack e Ed Cotter, que jogaram no Watford no final do século XIX, o anglo-paquistanês Roy Smith, que jogou no West Ham nos anos 50, e nos anos 70 tinham 3 jogadores britânicos nascidos na Índia, né, o Buddy Houghton, o Rick Haplet e o Kevin Nealon, que jogaram nas Little Leagues. Além de um caso curioso, Felipe, do Rahinder Singh Verdi, que é nascido no Quênia, mas de origem indiana, que mudou-se, né, para a Grã-Bretanha como criança e jogou pelo Wolverhampton e pelo Ipswich com o nome de Roger Verdi, e depois chegou a jogar nos Estados Unidos. Não conhecia essa história. E o Quênia é um país que tem uma grande comunidade indiana, daquela hora que a gente falou, que a gente vai falar um pouquinho mais. E agora, só falando aqui dos clubes indianos, né? A National Football League, ela existiu de forma semi-amadora entre 96 e 2007. E aí, em 2007, foi estabelecida a I-League, né? I-League, India League, que é profissional. O seu maior campeão é o Dempo SC, de Goa, com 5 títulos. O segundo maior campeão, Mohun Bagan, de Kolkata, com 4 canecos. Achei muito curioso que tem um time de Goa que tem 2 títulos, que é o Churchill Brothers, de Goa. Aí eu pensei, nossa, será que é uma homenagem a Winston Churchill? Não, é porque o dono do time é um antigo parlamentar de Goa, que já foi acusado de contrabando de ouro. E o nome dele lembrando que Goa foi território português, o nome dele é Churchill Brás Alemão. Então, assim, é um nome meio português e o primeiro nome dele é o sobrenome do Churchill. E em 2013 foi criada a Indian Super League, que ela tem o aporte financeiro da FIFA. Ela segue um modelo parecido com o dos Estados Unidos, são franquias, não tem rebaixamento ou ascensão. São 10 equipes, ela ocorre de forma paralela à Indian League. Então, assim, a Indian League é para o desenvolvimento do futebol interno, é onde jogam jogadores indianos. E a Super League é onde jogam os melhores jogadores indianos e muitos estrangeiros ali, primeiro para chamar atenção, né, gerar buzz na mídia, transmissão e tal, e também para ensinar o jogo para os caras, né? Mas é um cemitério de elefantes, né? Então, a gente vai ver aqui os nomes que jogaram, né? Mas assim, o Atlético de Kolkata, e o nome é Atlético mesmo, tá? Atlético de Kolkata, ganhou a Super League 2 vezes, 2014 e 2016, e o Chennai ganhou em 2015. Alguns jogadores que já passaram pela Liga Indiana, e, por exemplo, antes de listar, vou citar 2 nomes, que são do Roberto Carlos e o do Fábio Cannavaro. Eles jogaram na Índia já depois de terem anunciado suas aposentadorias, e quando eles jogaram na Índia, eles eram player coach, né? Eles eram jogador e treinador. Então o Roberto Carlos era o treinador do time, e aí chegava ali nos momentos finais, ele entrava no jogo, falava, o que eu tô mandando vocês fazerem? Fazer isso aqui, bater umas faltas e tal. Outros nomes que jogaram lá, e vocês vão,
de 2013 para cá. E são todos caras cujos auge da carreira foram ali final da década de 1990 e início dos anos 2000. Robbie Fowler, Renan Crespo, Robert Pirret, Luiz Garcia, Elano, Alessandro Piero, Frank Lundberg, David James, Jean Capdevila, Trezeguet, o zagueiro Lúcio foi para a Índia depois de ser dispensado pelo Palmeiras, o Leonardo Moura chegou a... Que tá atualmente no Grêmio. E jogando bem até. Eu não sei o que o Renato Gaúcho fez com ele. O Helder Postiga, o Adrian Mutu, o Nicolas Anelka, o Maludá, o Marco Materazzi. E o Zico já foi treinador na Índia Super League. O Maludá que jogou recentemente pela Guiana Francesa, né? Ah, é? Não sabia. Jogou a Copa Ouro pela Guiana Francesa e a Guiana Francesa corria o risco de ser punida. Porque ele já jogou pela França. Mas mesmo assim bancaram dele se despedir da seleção do seu país território natal. E interessante. A Índia... tem também uma Copa Nacional, que é disputada desde a década de 1970, né? Mas basicamente ele é um campeonato amador e tal. E, né, como complemento, a gente vai ouvir nosso amigo, né? Então vamos ouvir aí o áudio do nosso colega, né? Colega? Pra mim ele é amigo, mas tudo bem. Não, entendi. Mas trabalhou conosco na comissão técnica do futsal da FEFELESH, o Américo Falopa, preparador de goleiro. Bom, Matias e Felipe, o que eu posso falar a respeito do futebol da Índia para vocês é o seguinte. Trabalhei lá por 9 meses na Liga de Calcutá, que é o estadual, né, deles, e na I-League, que é a Liga Nacional. O futebol lá é muito apreciado e disputa até com o cricket lá dentro, mas o cricket tem um investimento pesado ainda por conta do país todo ser mais voltado ao cricket, mas temos a liga local em Calcutá e a Liga Nacional, que é o I-League. Esses anos aí surgiu a Super League agora, né? Que é a disputa de alguns times com investimento pesado de empresas, de curta duração, né? Acho que 3 a 4 meses, se não me engano. A Calcutta League, a duração dela é em paralelo à Liga Nacional. É a primeira coisa que começa lá, e aproximadamente acho que são 14 ou 12 times, se não me engano. A I-League, temos aproximadamente, acho que 18 times, ou 16, sendo que 2 caem para a segunda divisão. Na época que eu estava lá trabalhando lá, eu disputei também a Copa da Ásia, que é a mesma coisa que a Sul-Americana, né? E ficamos em terceiro lugar, disputando com o time de Emirados Árabes e do Kuwait, né? Disputamos com esse time, ficamos em terceiro lugar. Primeira vez que um time indiano vai tão longe assim na história deles. A respeito da liga local, os donos dos times mandam mais até que a própria federação. Então eles que mexem mais ou menos na tabela, dá um jeitinho deles lá de montar a tabela. O time que eu fiquei é o East Bengal, né? Que é a mesma coisa que o Corinthians, né? E o seu maior rival é o Mohun Bagan, que faz o derby deles. Eles têm um estádio lá, tem capacidade para mais aproximadamente, como mencionado, o estádio que eu falei agora há pouco, é o Salt Lake Stadium, que tinha capacidade para 120 mil pessoas. Passou recentemente com uma reforma para o Mundial Sub-17 da FIFA, que caiu com uns 80, 90 mil pessoas. O estádio é de grama sintética, fica numa região razoavelmente boa. As ligas locais usam direto o estádio. Os times que não tinham campo próprio, estádio próprio, utilizam campos que são municipais, como se fosse um estádio municipal, ou do próprio clube, mas são clubes que tinham um poder aquisitivo um pouquinho bom, né? Os times tinham nomes baseados na região ou nome de empresas. O time meu é o East Bengal, por causa da parte da população de Calcutá
são bengalês. Eles têm até um dialeto próprio lá. Vieram, e a maior rixa deles é com o pessoal do Paquistão. E é muito engraçado, porque tem jogador paquistanês lá no meio do time, e os caras são meio que excluídos, né, do grupo. O East Bengal, o maior rival, o clube do qual eu trabalhei, era sempre o Murrubagan, é o clássico local, é da região, fica até próximo, parecido com o Palmeiras de São Paulo, o centro deles é quase próximos, né? Só que são estádios com capacidade pequenas, que eles têm próprio estádio próprio para isso, mas em dias de clássicos, geralmente eles vão para o estádio maior, que é o Salt Lake Stadium, né? Porque sua manutenção, seu aluguel é um pouco caro. E muitos jogos do Calcutta League, que é o estadual, são feitos na parte da tarde, tipo meio-dia, tipo 1 da tarde, 3 da tarde, por conta do gasto com energia elétrica. Então os caras faziam uns horários porque a liga é fraca, né? Não tem tanta grana, o retorno financeiro para o clube é pequeno. Para uma despesa extra, o clube arcava, fazia o horário dos jogos esses aí, de meio-dia, 1 da tarde, 3 da tarde. E esse estádio aí recebia na sequência de 2 jogos, geralmente pela liga. E jogos grandes, jogos mais importantes, iam para esse estádio. Jogos pequenos, onde o gasto, para não ser muito grande para o clube, são estádios locais ou o estádio do próprio clube. O East Bengal tem um estádio próprio, capacidade aproximada para 12 mil pessoas. Passou por uma reforma também agora, recentemente, que eu vi. Subiu para umas 15 a 20 mil pessoas. Mas é descoberto, é estádio simples, gramado, é aquela grama de normal, tipo que você encontra em qualquer lugar no parque, né? E o centro de treinamento é dentro desse campo. É igual a Fazendinha, no Corinthians. A base treina lá de fora, próximo ao estádio, num terrão. Pouco investimento eles fazem nas categorias de base, como já mencionei também. A influência política dentro dos times é grande, a ponto de que uma vez participamos de uma festa do clube, centenário do clube, apareceu o ministro do esporte e se diz que apoia totalmente o clube, blá 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 blá. E é um fanático torcedor do East Bengal. Claro, para ganhar votos. As viagens eram longas, ônibus, né? Estradas muito ruins, para chegar nos locais eram muito ruins. Depende do local, a gente tinha que viajar dias antes para poder dormir, mas jogar praticamente 1 da tarde, 2 da tarde, né? Tenta competir com o cricket, né? Essa é a intenção das ligas. Estão até formando uma Superliga, que recentemente todo mundo viu, que levou o Zico, levou os jogadores internacionais para tentar divulgar ou disseminar mais o esporte. A Superliga tem duração curta, né? Mas com um retorno financeiro altíssimo. Também temos que lembrar que Calcutá começou com a vinda dos refugiados para a Índia, que criaram aquela região lá. Aí criaram a sua liga, criaram sua língua, criaram sua cultura própria, em paralelo à cultura indiana. A ponto de quando a gente conversava, eles falavam assim, fala com a gente em bengalês, e não em indiano. A maior conversa, nosso dialeto nosso lá, era inglês, óbvio. Mas de vez em quando a gente tinha que falar em bengalês certas palavras para poder treinarmos ou trocarmos uma ideia com os atletas. Tinha a cultura local do cinema deles, né? Tinha o cinema indiano e o cinema bengalês. E eles têm um ego com a cultura deles. Você não podia falar primeiro da cultura indiana, você tinha que falar da cultura deles primeiro. É um povo amável, né?
é um povo legal, apaixonado pelo futebol, ou até por esportes, né? Porque aí tem o cricket, na época do cricket, o estádio tem o dobro de capacidades, de 100 mil, 150 mil. Essa briga entre o futebol e o cricket é grande lá. E voltando, Felipe, só para passar uma informação sobre a colônia asiática, né, na Grã-Bretanha, existem diversos times que jogam no sistema piramidal do futebol inglês, fundados justamente por imigrantes, né, que na virada do milênio a imigração asiática superou a caribenha no Reino Unido. Então tem times como o Guru Nanak de Gravesend, o Supina de Leicester, o Pak United de Nelson e o Punjab United e o Punjab Rovers de Wolverhampton. Então diversos times aí que jogam podem chegar, né, na final da Copa da Inglaterra. É uma questão de que nada impede eles. É improvável, mas o caminho está lá. Então, fundados por imigrantes de Índia, Paquistão e Bangladesh. Passemos agora para o mapa para entender um pouco do contexto atual da região e também dos seus imigrantes. Mapa. Bem, Felipe, voltamos, 70 anos, para falar justamente do processo de independência do subcontinente indiano. Exatamente, como você vê, o formato do roteiro agora está completamente diferente, porque agora são as apresentações que eu uso no curso de História que eu dou para candidatos à carreira diplomática. Mas quando a gente fala ali de descolonização afroasiática, no caso do subcontinente indiano especificamente, a gente tem duas origens da descolonização. Né? O declínio da antiga metrópole, no caso do Império Britânico, embora vitorioso na Segunda Guerra Mundial, né, com um impacto de custo humano, econômico muito grande, e, além disso, os movimentos de libertação nacional, que, como a gente viu, eles tinham uma origem intelectual lá no início do século XX ainda, com o Renascença Hindu e com a Liga Muçulmana no Paquistão, porém, com a Segunda Guerra Mundial, eles acabam ganhando também o contorno agora de líderes militares, pessoas que lutaram a Segunda Guerra pelo Império Britânico, agora desejam ter o reconhecimento como cidadãos iguais, né? Aí nós temos um acordo, né, foi um processo de concessão da independência entre o Reino Unido e as lideranças locais desse processo de independência, e aí incluindo aí a exploração de divergências internas e de possíveis guerras civis, como a gente vai ver. Também acontece o declínio da dominação ideológica, né, o mito da superioridade do homem branco, que era um dos baluartes do nazismo. Quando o nazismo é derrotado, isso contribui. E, além disso, os outros povos vão falar, olha, desculpa, eu estava aqui na Índia, de boa, e tive que lutar uma guerra, porque você, homem branco, teoricamente superior, começou uma guerra mundial lá no seu continente. E aí o mundo inteiro se viu metido nessa guerra porque vocês começaram. Então, o próprio mito do racismo político começa a se enfraquecer, e o clima da Guerra Fria e a própria Carta da ONU, né, que reconhece a autodeterminação dos povos, vai fazer com que os movimentos de independência pelo mundo acabem se fortalecendo bastante, e isso é o processo que também ocorre ali no subcontinente indiano, com algumas dessas particularidades que eu citei. Como parte desse processo aí de uma elite, de uma independência gradativa e pacífica, com as elites, as lideranças locais sendo formadas na Europa, com modelos de governo importados, digamos assim, os laços vão se manter, tanto que Paquistão e Índia, durante um período breve, e no caso do Paquistão, até um pouquinho mais extenso, terão a Rainha Elizabeth como a sua rainha. A Rainha Elizabeth foi rainha do Paquistão, tá, gente? Caso vocês não saibam. E segue sendo a monarca do Canadá. E da Jamaica. A Elizabeth é a rainha da Jamaica. E a Commonwealth, né, que é um laço que se mantém até hoje,
que é já um laço econômico entre as antigas colônias britânicas. Inclusive tem os jogos do Commonwealth. Exatamente, muito bem lembrado. Tinha até esquecido. E aí, essa questão das divergências internas que acabam sendo exploradas pelas potências, no caso, ela vai ser concretizada não mais pelas divergências políticas, como a gente viu aqueles vários principados que existiam, mais de 500, mas o principal fator determinante vai ser a diferença religiosa no caso do subcontinente indiano. Então, em vez de você ter ali uma independência, a proposta de independência britânica vai ser usar essa questão da diferença religiosa para dividir o território, impedindo assim a criação de uma superpotência gigantesca. Lembrando que, se somar Paquistão, Índia e Bangladesh, teria a mesma população que a China. Seria talvez o país mais populoso do mundo, ou então ali quase empate. E aí nós temos então a divisão entre Índia e Paquistão. E o próprio Paquistão é dividido entre Paquistão Ocidental e Paquistão Oriental, que é o atual Bangladesh. O Bangladesh, ele era parte do Paquistão. E aí é mais ou menos o seguinte, que acontece o processo de independência, como eu disse, uma proposta britânica. Olha, daqui para cá, quem for muçulmano, né, aqui, ó, tá aqui no meio da Índia, daqui para oeste, quem for muçulmano, vai mais para oeste e vai morar no Paquistão. Quem é hindu e mora no Paquistão, vem para cá. E você que mora aqui do meio para leste e é muçulmano, vai para leste, vai morar no Bangladesh, você que é hindu vem para cá. Só que nesse processo aí de uma transferência forçada, né, de pessoas de onde elas moravam baseadas na sua religião, nós tivemos, no mínimo, tá? Porque assim, tem um número de desaparecidos também gigantesco, uma coisa meio angustiante até. Nós temos pelo menos 10 milhões de deslocados e 1 milhão de mortos durante a partição. Mortos desde fome, doenças, questões de violência, tanto sectária como violência criminal. Assim, você é assaltado, você é roubado, esse tipo de coisa. E os países mantiveram por mais de 20 anos políticas de retorno diversas, de reunião de família, de pessoas, de busca por desaparecidos. Então, assim, foi uma divisão literal, forçada, e que acabou gerando diversos conflitos, conflitos sociais agora, no caso. E a gente mencionou da Rainha Elizabeth, né? Daqui a pouco a gente vai falar das guerras entre os países, né? Mas apenas pegando aqui o contexto histórico das independências. A Índia proclama uma república em 1950. E só um detalhe, que isso foi feito de maneira tão apressada, né, que a partição da Índia tem a famosa linha Radcliffe, né, que foi desenhada pelo arquiteto Cyril Radcliffe, que era presidente das comissões de fronteiras, que ele partiu uma cidade ao meio, a cidade de Wagah, que fica na rota do Grand Trunk Road, que liga a cidade de Amritsar e Lahore na Índia e Lahore no Paquistão. Então, e isso que você falou do tempo é muito bem lembrado, porque a gente está falando de uma das regiões mais populosas do mundo e quiseram transferir milhões de pessoas em, sei lá, em 1 mês, 2 meses, uma coisa completamente cretina, criminosa. Calcula que as pessoas afetadas por isso foram cerca de 88 milhões. Então, quando eu disse 10 milhões de deslocados, é gente que ficou, assim, desabrigada, gente que tipo, foi morar em acampamento de refugiado. Sim, mas o total de gente que foi afetada por isso calcula-se em 88 milhões de pessoas. Isso é quase metade da população do Brasil de hoje. Né? Então, assim, é muita gente. A Índia se tornou uma república em 1950, né, os principais líderes da independência indiana que estabeleceram a República Indiana foram o Gandhi e o Nehru. E a Índia, ela foi estabelecida como uma república em 1950 e desde então ela nunca teve a sua democracia interrompida. Ela inclusive usa o slogan de ser a maior democracia do mundo. Pelas leis, a gente já comentou isso num programa de xadrez verbal recentemente. A Índia tenta, pelas leis, progressivamente, modernizar o seu sistema de castas. Inclusive, o novo presidente da Índia é um Dalit, né, um teoricamente intocável, que seria supostamente da casta mais baixa.
Então, assim, tem muita gente que diz que a democracia foi um preço a ser pago durante o contexto da Guerra Fria. A Índia estava ali do lado de uma potência expansionista maoísta que financiava um monte de guerrilha dentro da Índia, um monte de guerrilha dentro do Sri Lanka, e nem por isso deixou de ser uma democracia, tá? Então fica só esse detalhe. E no Paquistão, a República veio em 56, ou seja, por 9 anos ali, quer dizer, 9 não, né, porque teve a coroação dela, né, mas por alguns anos ali, a Liz foi rainha do Paquistão. Eu falei errado, Elizabeth não foi rainha da Índia, não. Não foi, o pai dela que foi. Foi rei da Índia, mas ela foi rainha do Paquistão. E no caso, o principal líder do Paquistão foi o Ali Jinnah. E ambos os países, mas especialmente a Índia, tiveram um papel central na Conferência de Bandung, de 1955, a Conferência Afroasiática, entre 29 países, novos países, que declarou uma oposição internacional ao colonialismo, uma posição favorável e solidária às novas independências, e que foi a gênese ali, a semente, eu estou usando muito essa metáfora da semente, não sei o que tem na minha cabeça, da Conferência dos Países Não Alinhados de Belgrado, em 1961, que vai defender o fim do colonialismo e vai originar o pensamento do terceiro mundo. Né? Terceiro mundo é uma corrente de pensamento que não se alia nem aos Estados Unidos, o Ocidente, o primeiro mundo, nem ao mundo socialista, o segundo mundo. É que hoje o terceiro mundo virou sinônimo de país miserável. Pobre. Virou sinônimo virou uma questão socioeconômica. É o país em desenvolvimento. Isso, né? Mas quando não é socioeconômico, é uma questão de alinhamento internacional político. Isso, a gente tratou também disso no programa sobre a Argélia. Que teve um papel central, né, nesse movimento. E aí nós temos 3 guerras abertas entre os 2 ex-vizinhos, né, Índia e Paquistão, além de uma série de confrontos fronteiriços, inclusive esse ano. O maior foi choques fronteiriços, o maior foi em 99, que teve algumas centenas de mortos. Mas vamos lá, em 1947 teve a primeira guerra entre os 2 países, logo depois da independência, durou de outubro de 47 a janeiro de 49, por conta das regiões, digamos assim, indecisas sobre se eles seriam indianos ou paquistaneses. Os indianos ainda tinham um apoio oficial britânico, os paquistaneses tinham muitas guerrilhas e dissidências internas na Índia. E aí foi estabelecido um acordo de cessar-fogo mediado pelas Nações Unidas em 49. Os principados de Jammu e de Caxemira foram para a Índia, porém um terço da Caxemira ficou com o Paquistão, originando aí o conflito que dura até hoje, disputando essa região. Nós tivemos cerca de 25 mil mortos entre militares e civis nessa primeira guerra. E aí, entre agosto e setembro de 1965, nós tivemos outra guerra entre os 2 países, justamente na linha Radcliffe, que o Matias citou. O resultado foi um cessar-fogo imposto pela ONU, sem nenhuma mudança territorial, cerca de 7 mil mortos, com muito material bélico destruído, tanques, aviões, né? Foi uma guerra já moderna. E aí, finalmente, a Guerra de Independência de Bangladesh em 1971. Por quê? Porque existia um movimento por autonomia dentro de Bangladesh, para ter mais autonomia dentro do Paquistão. O Paquistão mantinha uma autoridade mais centralizada, e o que acontece? Os paquistaneses, que nós chamamos de paquistaneses, eles são normalmente de etnias diferentes. Eles são punjabis ou pashtuns, principalmente. Já os bengalis, ou os Bangladesh, são bengalis, da etnia bengali, embora sejam muçulmanos. Então, os bengali, com apoio indiano, declararam sua independência. Começou uma guerra que durou 8 meses, entre março e dezembro de 71, em que o Paquistão se rendeu, né, o exército do Paquistão Oriental foi obrigado a se render. Nós tivemos muitas guerrilhas e paramilitares, muita violência sectária no Bangladesh, pelo menos 400 mil mortos, a maioria de Bangladesh. Cerca de 100 mil paquistaneses foram capturados pelo exército indiano. E aí, como eu disse, em 99 nós tivemos vários choques de fronteira entre os 2 países, o mais famoso é de 99. Durante a Guerra Fria, os 2 países vão desenvolver armamento nuclear, quer dizer, o Paquistão já vai terminar de desenvolver seu armamento nuclear já na década de 1990. A Índia já vai ser uma potência nuclear já na década de 1970, e aí o Paquistão vai falar, olha, não dá para a Índia ter esse brinquedo e a gente não, então temos que desenvolver o nosso. O pós-Guerra Fria
vai fazer com que a Índia ascenda como potência regional, né, essa questão de ser a maior democracia do mundo, lidando aí com um sistema de caças internas, e os conflitos internos, como, né, a luta sectária entre hindus e muçulmanos. Né, você tem bairro em que, né, bairro só de hindu, bairro só de muçulmano. Os movimentos tameis no sul do subcontinente também representam ali uma ameaça, digamos assim, ao governo da Índia. Ela tem uma ascensão econômica muito forte pós Guerra Fria, porque ela tem um grande mercado consumidor e um grande fornecedor de mão de obra, né? E aí tem algumas coisas que entram até na cultura pop americana, que é a terceirização de telemarketing, de médico para a Índia, né? Então o cara... uma fuga de cérebros também, fuga, né? de cérebro. A Índia tem lá o Vale do Silício indiano, né? A Índia tem uma indústria química muito forte, até porque a Índia, ela basicamente, eu vou usar um termo não muito acadêmico aqui, isso começou a mudar nos últimos anos, para ser justo, mas a Índia durante muito tempo ela esteve cagando para questões ambientalistas. Então assim, a indústria química é muito forte na Índia, porque assim, lá você pode poluir o que você quiser, tanto que assim, navio é desmontado na Índia, em Bangladesh, por conta disso. Porque, o navio, ele tem combustível dentro, tá? Vai sujar, não tem problema, manda pra cá. Entendeu? Então, assim, então a indústria pesada indiana, ela tem um grande protagonismo, e a indústria de tecnologia também, nos últimos anos. A sua projeção internacional é cada vez maior, repito, ela é candidata à superpotência. Como parte dessa projeção, aumentou sua participação em missões de paz e tem ligações políticas que foram bastante desenvolvidas, especialmente durante os anos da chancelaria do Celso Amorim. Foi né, o BRICS, que foi uma coisa que surgiu independente, né? São 5 países cuja agenda econômica acaba sendo um pouco coincidente. Mas no caso, nós temos o Fórum IBAS, que é Índia, Brasil e África do Sul, que são as 3 democracias multiétnicas de cada continente, e o G4, que é o principal movimento que pede a reforma no Conselho de Segurança da ONU, que reúne Japão, Índia, Alemanha e Brasil. E toda vez que um país é candidato, os outros 3 manifestam apoio a essa candidatura. Então, Índia e Brasil têm algumas pautas internacionais, alguns interesses internacionais em comum, embora a Índia hoje ela tem uma posição de uma projeção muito maior, né, para o tamanho da sua economia, da sua população. A gente já vai ver isso um pouco mais sobre hoje aqui para a gente fechar. Eu lembro que eu atendi o cônsul da Índia em São Paulo na exposição Guerra e Paz, ali no Memorial da América Latina, justamente os painéis do Cândido Portinari que estão no hall de entrada da Organização das Nações Unidas. E você falou com ele em inglês ou ele sabia português? Ele sabia português. Porque, na verdade, ele falava um portunhol porque ele morou em Cuba há um tempo. Ah, tá. Ele era comunista. O Paquistão, nos últimos anos, nos últimos anos, pós-independência, ele teve uma relação muito próxima dos Estados Unidos, uma série de governos de ditaduras militares, falta de continuidade no poder, a ameaça do extremismo muçulmano também, né? Lembrando, o Bin Laden foi morto dentro do Paquistão, operação, os drones americanos atingem diversos alvos dentro do Paquistão, porém nos últimos anos o Paquistão passou para a esfera de influência econômica chinesa, né? Hoje o Paquistão é basicamente um feudo da China, um vassalo da China. E o Bangladesh, infelizmente, ele é marcado por muitas tragédias humanitárias, né? Muitas enchentes, muitas tensões sectárias também, e a sua fronteira com Myanmar/Birmânia, né? Que também é extremamente problemática. Então, Bangladesh é um grande, entre aspas, fornecedor de refugiados e imigrantes pelo mundo por conta dessas tragédias humanitárias. Passando aqui uma ficha rápida dos países hoje, para a gente fechar. A Índia tem 3.200.000 km², 7º maior país, 1,3 bilhões de pessoas, segundo mais populoso. E está chegando na China. Um PIB de 2,4 trilhões de dólares, a 7ª maior economia, só que um PIB per capita de $1.850, apenas o 141, centésimo, 41º, e um IDH de 624, em 131. Então, assim, é um país com muita desigualdade, muitos problemas sociais. Até pelo próprio sistema de castas. Exatamente, é uma coisa que tem mudado faz pouco tempo. E aí, lembra, pessoal, que a gente falou daquela transferência forçada de indianos, do pessoal para outras regiões? Eu vou citar
os países que têm mais de 1 milhão de indianos, tá? Só os que têm mais de 1 milhão. Nos Estados Unidos tem 3,4 milhões, na Arábia Saudita tem 2,4 milhões, na Malásia 2,4, nos Emirados Árabes Unidos 1,5, no Reino Unido 1,4, na África do Sul 1,3 e no Canadá 1,2. Eu citei o caso do Russell Peters no Canadá, diversos também artistas de origem indiana, e cabe lembrar também que aqui na América do Sul a gente tem a Guiana, né, como um país, não chega a ter 1 milhão, até porque a população do país é pequena, mas tem uma grande concentração de indianos na Guiana. Exatamente, assim, eu citei só os que tem mais de 1 milhão, né? A Índia é uma república federal parlamentarista. 80% da população é hindu, 14% muçulmana, 2% cristã, 1,7% sikh e 0,7% budista. Lembrando que 0,7% da população indiana é gente pra caramba, então é muito budista. O hindi e o inglês são os idiomas oficiais nacionais. Mais de 10 línguas regionais são reconhecidas. O censo indiano, ele não faz distinção racial ou étnica, então não dá para ter uma ideia dessa proporção. E a Índia, um dos motivos também dela estar se projetando, ela é uma potência militar, de certo modo. Se você tirar ali, obviamente, Estados Unidos, né, que é o rei da cocada preta, a Índia é dos países que mais gasta em armas. Salvo engano, em 2013, ela foi o país que mais gastou em compras bélicas. As Forças Armadas indianas são enormes, bem equipadas, além das armas nucleares. Então, assim, a Índia, repito, ela é candidata à superpotência. Paquistão tem 881 mil quilômetros quadrados, apenas o 33º, mas é o sexto mais populoso ali, com 200 milhões de pessoas, mais ou menos o mesmo número que o Brasil. Chegando aqui no Brasil. O PIB é de 304 bi de dólares, a 42ª maior economia, só que assim como seus vizinhos, sua renda per capita é pequena, a 145ª, e seu EDH é 550, o 147º. 3 países têm mais de 1 milhão de paquistaneses: Arábia Saudita com 1,5 milhão, Emirados Árabes Unidos com 1,2 milhão e Reino Unido com 1 milhão. No Reino Unido tem não chega a ser uma dica cultural, mas ilustra bem a situação, é o filme Driblando o Destino, né? Que mostra o dilema de uma adolescente de origem sikh no Reino Unido que quer ser jogadora de futebol e não quer ter o casamento arranjado, enfim, trata justamente dessa discussão da tradição e da contemporaneidade em outro país, né? Ele é interpretado pela Parminder Nagra, que é de origem paquistanesa, e no elenco também está a Keira Knightley e o Jonathan Rhys-Meyers. O Paquistão também é uma república parlamentarista federal. 96% da população é muçulmana, a maioria sunita, 2% budista e outros 2% divididos entre outras orientações. O urdu e o inglês são os idiomas oficiais, também mais de 10 línguas regionais reconhecidas. 44% da etnia Punjabi, 15% da etnia Pashtun, 14% Sindhi e também forças armadas grandes, mas sem muito orçamento, até pelo tamanho da economia do país. E os militares são muito influentes no Paquistão, como eu disse. Nós tivemos uma série de governos militares no Paquistão, até por conta dessa tensão permanente com a vizinhança. Finalmente, o Bangladesh. Olha só, gente. Bangladesh tem 148 mil quilômetros quadrados. Ele é apenas o 92º maior país do mundo. Porém, ele é o 8º mais populoso, com 163 milhões de pessoas. Tá? Seu PIB é de 248 bilhões de dólares, ali, 45ª maior economia. Também tem um PIB per capita extremamente pequeno, desigual, um IDH de 579. E tem 1,3 milhão de Bangladesh na Arábia Saudita e 1 milhão no Emirados Árabes Unidos. E ao contrário de seus vizinhos, o Bangladesh é uma república parlamentarista, porém é unitário, não é federal. 86% da população é muçulmana, 12% hindu, 0,6% budista, 0,4% cristã. O Bengali é o idioma oficial, 98% da população é Bengali. E o Bangladesh é um grande cliente de armas da China também, né? Já que a gente falou aí da questão da Índia como superpotência, só para comparar, né, os outros dois países também como se comportam no mercado armamentista e no cenário militar. Bem, Felipe, passamos para as considerações finais e dicas culturais também. Para fechar, né, agradecer todo mundo que nos ouve, como sempre. Espero que tenham gostado do programa, tenham achado interessante. Repito, uma coisa bastante resumida. Para quem quiser algo além,
Mas também é um manual, né? Um livro, não vou dizer didático, né? Porque o livro didático é uma imagem que a gente tem do livro de escola. Mas é um material bastante abrangente, bastante resumido. É o livro História Concisa da Índia Moderna, da Barbara Metcalfe e o seu marido. São 2 historiadores britânicos especializados no subcontinente indiano. Ele é publicado aqui no Brasil pela Edipro. É uma coleção que é História Concisa da Rússia, História Concisa da Índia Moderna, História Concisa da Alemanha, blá, blá, blá. É um livro bastante interessante. Eu comprei ele justamente para ter subsídios para as aulas que eu dou. Então, e como eu disse, uma leitura bastante didática. Você que faz relações internacionais, ou se interessa pela Índia, esse tipo de coisa, talvez valha a pena dar uma olhada aí no História Concisa da Índia Moderna. E a minha dica cultural é o filme The Lunchbox, que se passa em Mumbai, e são 3 histórias cruzadas de um cristão, de um muçulmano e de um hindu na Índia. O filme é protagonizado pelo Irfan Khan, que é mais conhecido pelas Aventuras de Pi, Quem Quer Ser Milionário, Nome de Família, enfim, diversos filmes também marcantes aí da cultura indiana. Então vale a pena bastante, até porque ele é falado em diversas línguas presentes no país, então dá para ter um contexto bacana assim do cotidiano numa das maiores cidades da Índia. E a música de encerramento, eu vou até para uma questão democrática, né? Eu vou pegar uma música do grupo Asian Dub Foundation, que justamente é um coletivo de diversos artistas de origem do sul da Ásia, que residem no Reino Unido. Vou pegar uma música do primeiro trabalho deles, do álbum Facts and Fictions, que chama Rebel Warrior, que é baseada no poema Bidori, do poeta Kazi Nazru, que em Bengali significa o rebelde, né? E que fala justamente sobre o processo de independência da Índia. Então a gente fecha o programa com Asian Dub Foundation, com Rebel Warrior. মহাবিদ্রোহীর অনক্লান্ত আমি সেই দিন হব শান্ত যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না অত্যাচারীর খর্গ কৃপান ভীম রণভূমে দণিবে না আমি চির বিদ্রোহী বীর আমি বিশ্ব ছাড়াই উঠিয়াছি একা চির উন্নতশীল
break down the vision. Mental compartment, psychological prisons. I will be sowing the seeds of community, accommodating every colour, every need. So listen to my message and heed my warning. I'm telling you now how a new age is dawning. I may picture it.